Fala galera, beleza? O concurso da Secretaria do Tesouro Nacional está na praça. Vai ter prova discursiva e ela veio muito fora do que era esperado, né? Não vai cobrar um conhecimento específico. Então a gente montou essa aula aqui para poder falar um pouco mais sobre essa prova discursiva e trazer uma estratégia, né, para que você consiga, assim como nossos alunos, notas acima de 90%, quem sabe até 100%, e figure nas primeiras colocações nos concursos, assim como aconteceu aqui no concurso do TSE Santa Catarina, né, em que a gente teve alunos ali nas primeiras colocações em vários cargos do concurso, e também no TCU, em que os 2 dos 3 primeiros colocados eram alunos do Você Concursado. Né? Se ao longo dessa aula você quiser mandar alguma mensagem, tiver alguma dúvida, tá aqui o nosso contato no Instagram e no Telegram. É só mandar uma mensagem lá para a gente poder esclarecer um pouco algum ponto que talvez não foi abordado da forma que você gostaria nessa aula, beleza? Vamos lá, o que a gente tem no edital? O edital diz o seguinte, que a prova vai ser aplicada em 2 turnos, né? Então, no período da manhã, a banca ela vai aplicar a prova de conhecimento específico. Então, vão ser 70 questões, né, para ser realizada em um período de 4 horas, beleza? E na parte da tarde, a gente tem aqui que vão ser 40 questões de conhecimento básico e a redação, que vai ter ali entre 40 e 60 linhas, que deve ser realizada também num período de 4 horas de prova. Então, se a gente for fazer aqui uma análise, né, a gente vai ver que a banca ela tem ali um quantitativo de tempo que ela espera que o candidato responda a cada item da prova objetiva. Então, se a gente pegar aqui 4 horas de prova, né, e dividir pelo total de questões, a gente vai ver o seguinte, que vão ser mais ou menos, tá, uma média de 3,43 minutos por questão. Se a gente aplicar essa mesma média nessas 40 questões, a gente vai ver que vai sobrar aproximadamente, tá, 1 hora e 43 minutos para você fazer a prova de redação, beleza? Só que essa 1 hora e 43 minutos é para você poder ler o enunciado, montar um rascunho e passar esse rascunho para a folha de resposta definitiva. Pode parecer muito tempo, mas para fins de redação não é, né? Então, porque você vai ter que pensar ali em vários argumentos, vai ter que tentar montar uma estrutura lógica, né? Vai ter que lembrar de inserir os elementos coesivos, não vai dar para escrever muito rápido, porque você vai ter que ficar atento a questão gramatical. Então, 1 hora e 43 minutos é um tempo razoável, dá para fazer a prova, mas precisa de técnica. Você precisa praticar antes para que você não chegue lá e seja pego de surpresa, né? E não consiga finalizar a prova, né? E acabe o tempo ali, o examinador tem que puxar a prova da sua mão sem você ter finalizado. Então, é preciso praticar antes, beleza? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa discursiva, tá? A prova discursiva, o edital traz o seguinte. Primeiro que a prova discursiva ela pode ser redigida em caneta azul ou preta, tá? Mas aqui eu vou fazer um destaque para você, beleza? Porque eu acredito que o ideal seja você levar canetas pretas para essa prova. E eu explico por quê. Várias bancas, inclusive, já exigem só caneta preta. No caso da Cisgran Rio, no caso do Sebrasp, porque a prova ela é digitalizada, certo? Então, a partir do momento que digitaliza, se a cor da caneta azul ela não for tão forte, ela vai ficar muito clara. E aí, quando o examinador for ler, não vai dar para entender direito, vai ficar meio que difícil de ler sua redação, né? Mas se você usar a caneta preta, quando digitaliza, a prova fica muito melhor. Tá? Isso aqui é a experiência do você concursado também com as correções. Então, vale muito a pena você fazer com caneta preta, né? Não vai te custar nada mais, o preço das canetas deve ser a mesma coisa, mas para fins de correção ajuda, né? E se você ajudar o examinador, a tendência é que ele corrija a sua redação com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de alegria, e quem sabe isso se repercuta numa nota boa, né? Beleza, vamos continuar aqui. O que mais que o edital fala sobre a redação? Ele fala que vai ser, que vai exigir, né? Uma redação, né? Então não é estilo estudo de caso, não é estilo questão discursiva, de um texto dissertativo, argumentativo, para ser redigido entre 40 e 60 linhas. Então o candidato ele não pode escrever menos 40 e não pode escrever mais 60. Tá? Qual é o quantitativo ideal? Ficar ali entre 50 e 60, né? Porque aí você consegue trazer vários argumentos, então você ganha ponto nisso, mas ganha tempo também de não ter que escrever talvez a 60. Lógico, escreveu a 60 linhas, melhor ainda, porque você traz mais argumentos para a sua prova e a tendência é que sua redação fique melhor.
Agora atenção ao tipo de texto, tá? A banca fala que é um texto dissertativo argumentativo, não é um texto dissertativo expositivo. O que isso quer dizer, Bruno? Para fins de prova. Quer dizer que que a banca ela vai trazer um tema e vai pedir para você apresentar argumentos sobre aquele tema. Diferentemente de um texto expositivo, em que a banca ela exige um conteúdo específico e avalia se você trouxe esse conteúdo de forma correta ou não, num texto dissertativo argumentativo não existe uma resposta correta para a banca. Ela não vai avaliar se os argumentos que você trouxe são os argumentos que ela queria. Ela vai avaliar a sua capacidade argumentativa. Então, ela vai avaliar se você analisou o tema, se você discorreu sobre o tema sem fugir e se os argumentos que você apresentou estão de acordo com a tese que você montou para defender aquele tema, com o seu ponto de vista. Tá? Então, é isso que ela vai avaliar. Isso é importante porque muitas vezes a gente tende a fazer muitas questões de prova de conhecimento específico, né? E é um pouquinho diferente aqui para o caso da FGV. Então, precisa de uma preparação direcionada de fato para essa prova, beleza? Vamos lá, o que mais a banca fala? Ela fala que a prova ela vai valer 60 pontos, beleza? E para ser aprovado, ela exige um mínimo de 24 pontos. Aqui é interessante porque normalmente a banca ela exigia um mínimo de 50% na prova. Nesse concurso ela traz um mínimo menor. Isso acontece porque muitas vezes ela acaba eliminando muita gente na redação, porque as pessoas não vão preparadas para esse tipo de prova, e aí ela não consegue aquele quantitativo ideal para poder aprovar no concurso. Então aqui ela até reduziu um pouquinho a nota mínima da redação para tentar facilitar, já vista ela saber, né, que é um desafio escrever uma redação de 40 a 60 linhas neste estilo dissertativo, argumentativo. O que mais que tem no edital, Bruno? Vamos lá. O edital ainda diz o seguinte, ó, de forma resumida aqui, né? Ele diz que a rede discursiva tem caráter eliminatório e classificatório, né? Então, se não tirar o mínimo de 24 é eliminado, né? E a nota ela vai servir para classificação, então pode subir classificações a depender da nota discursiva. Vai ser uma redação, 40 a 60 linhas, totalizando 60 pontos, beleza? Na forma de texto dissertativo argumentativo, tudo isso a gente já trouxe ali, sobre um tema atual, beleza? Quando a banca ela traz aqui que é um tema atual, ela quer dizer que é um tema de atualidade, mas não necessariamente é um tema de atualidade daquela que está passando no jornal hoje, ou que passou no jornal no mês passado. Não. É um tema que envolve a sociedade contemporânea. Então, ela quer dizer que não é um tema que esteja necessariamente vinculado à atribuição do cargo, né? Então, não é um tema voltado para a atuação do auditor de controle de finanças, né? Auditor Federal de Finanças e Controles do Tesouro Nacional. Não. Ele é um tema geral. Pode vir um tema sobre meio ambiente, pode vir um tema sobre tecnologia, pode vir um tema sobre desigualdade social, sobre cidadania, sobre democracia, enfim. Pode vir um tema sobre qualquer área que envolva a atualidade, que envolva a sociedade contemporânea. Só para você poder ter uma ideia, a gente pode pegar alguns temas aplicados em provas anteriores e analisar com um cargo para ver que não necessariamente está relacionado àquele cargo, tá? Para isso, né, para fazer essa pesquisa, a gente entrou lá na Biblioteca Discursivas, beleza? Que é uma ferramenta do Você Concursado, beleza? Nessa ferramenta aqui você consegue pesquisar questões discursivas aplicadas em concursos anteriores. Eu entrei lá, é um sistema só de questões discursivas, botei lá FGV 2023 e peguei a prova aplicada no concurso da CGE Santa Catarina, da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. E foi bem interessante porque essa prova aqui, a banca também exigia uma redação de 40 a 60 linhas, tá? Então foi num modelo bem parecido com o que deve vir nesse dia da sua prova do Tesouro Nacional. Inclusive, esse é um tema interessante para você poder praticar, tá? Porque é um tema da própria FGV, para você pegar o estilo, entender a dificuldade que é, tá? Mas, em suma, a gente tem esse tema aqui, tá? A banca, ela divide, tá? Aqui em 3 partes, beleza? Essa parte aqui é o que a gente chama de texto motivador, beleza? Depois ela vem aqui com o comando da questão, tá? Então, o que a gente chama aqui de comando da questão, e é onde ela pede para você discorrer sobre o tema, tá? O tema ele pode vir expresso ou ele pode vir mesclado com o comando da questão, mas ele vai vir no enunciado da sua questão, beleza? Nesse caso aqui, veja que o texto motivador, ele fala aqui sobre, atualmente, é mais do que comum ver em manchetes de revista e jornal a polícia conseguiu prender mais de uma quadrilha de sonegadores fiscais, tá? Sonegadores fiscais. O crime de sonegação, aí vai falar sobre sonegação fiscal, papapá, papá. Aí depois ele vem assim, ó.
No segmento textual, há uma referência a um dos problemas brasileiros, beleza, mais graves, que é a sonegação fiscal, com reflexo em quase todas as áreas da vida nacional. Num texto dissertativo argumentativo, em língua culta, tá? De 40 a 60 linhas, expressa a sua visão do problema. Então veja que é a sua visão, tá? Você pode trazer uma visão com uma vertente, uma visão com outra vertente, não existe uma visão correta. Veja que a banca não vai avaliar, trouxe a visão correta. Não, não existe a visão correta nesse caso. Ela vai avaliar se você trouxe uma visão, né, se está clara esse seu ponto de vista sobre o problema, né, e se você traz argumentos para defender esse ponto de vista. Então ele vai avaliar a capacidade argumentativa do candidato, beleza? Mostrando, né, sua gravidade e as medidas que podem reduzi-las. Aqui ela dá já um direcionamento, ó, mostrando a. Então isso aqui facilita muito e às vezes enunciado a gente consegue extrair isso. Ó. A gravidade, qual é a gravidade da sonegação fiscal, né? E quais são as medidas que podem ser tomadas para reduzi-las. Então veja que ele já pede aqui meio que uma solução, uma proposta de intervenção para o caso. Agora, a gente está falando de sonegação fiscal, né? Para um cargo, beleza? De auditor de controle de Estado, né? De Controladoria Geral de Santa Catarina, que não necessariamente é um auditor fiscal. Né? Então, ele tem a ver com a atuação do servidor público, do serviço público do Estado, mas não é uma atribuição específica do cargo da Controladoria Geral de Santa Catarina. Tá? Isso fica mais evidente se a gente analisar uma outra questão também aplicada pela banca FGV nesse modelo de atualidades. Então, fui lá na biblioteca discursiva de novo, entrei lá FGV 2022, peguei a questão aplicada no concurso do TJ Tocantins, né? Para o cargo de técnico judiciário. Nesse cargo aqui, ó, novamente, ele traz aqui o texto motivador, beleza? E depois vem com o comando da questão, beleza? Comando da questão. E no comando da questão ele traz o tema. Nessa questão aqui ele traz um tema de forma até em negrito para poder facilitar o candidato. Agora veja o modelo. Pede um texto dissertativo argumentativo. Nesse caso foi uma questão menor, não foi de 40 a 60 linhas, beleza? Foi só de 20 linhas. Em que você aborde o papel das campanhas publicitárias, dando sugestão para uma delas cujo tema se mostre atualmente necessário. Então, o tema é papel das campanhas publicitárias. E a gente está falando sobre um cargo de técnico judiciário. Então, veja que não tem uma relação direta com a atribuição do cargo. Por isso que é importante você focar em conhecer a técnica em si e não em tentar acertar o tema. Isso não quer dizer que você vá treinar vários temas e você pode usar argumentos que você usou em outros temas, né, na sua redação no dia do concurso. Isso, inclusive, é uma estratégia muito boa de preparação. Então, você vai meio que pegar alguns argumentos coringas. Por exemplo, né, você pode utilizar o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal fala praticamente sobre tudo. Né? Então, para iniciar uma argumentação, né, para dizer um problema, para falar sobre algum problema, né, a gente pode buscar lá na Constituição Federal algo que embase aquilo. Né? Então, a Constituição Federal garante aos cidadãos o direito da publicidade, ou direito da privacidade, ou direito ao meio ambiente, ou direito à moradia. Então, você vai pegar o argumento que melhor se adequa ao tema da sua questão. E a partir daí você vai construindo a sua argumentação, beleza? Então esse normalmente é o padrão que a banca FGV utiliza. Ela traz um texto motivador e depois um comando da questão pedindo para você redigir um texto sobre determinado tema. E às vezes ela já traz ali uma dica do que você vai utilizar como argumento no seu texto para poder defender aquele tema, beleza? Então esse é o enunciado. Agora, antes de ir para a estratégia de estrutura do texto em si, né, a gente precisa conhecer quais são os critérios de correção da FGV para esse concurso. Né? E ela traz uma tabelinha, né, bem bonitinha, lá no seu edital, em que ela diz assim, ó, a sua prova ela vai ser dividida em parte 1, estrutura textual global, e a parte 2, correção gramatical. Na parte de estrutura global, ela divide em 2 critérios, abordagem do tema e progressão textual. Ambos os critérios valem 24 pontos, beleza?
Então, a gente tem aqui esses dois critérios, ao todo valendo 48 pontos. Então, veja que a maior parte da sua nota, num total de 60 pontos, 48 pontos está nessa parte 1 de estrutura textual e global. Nessa parte de abordagem ao tema, a banca ela vai considerar a capacidade do candidato selecionar argumentos convincentes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Então, a capacidade de argumentação do candidato. Então, quais são os argumentos que o candidato selecionou para poder defender aquele ponto de vista, né? E aí, utilizar esses argumentos coringas, trazer informações, exemplos na sua redação, vai fazer aumentar essa nota nesse critério abordagem do tema, beleza? E a segunda parte é o que a gente chama de progressão textual, que é a capacidade do candidato de mostrar coesão e coerência entre os parágrafos, componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Aqui, quando ele fala de partes, né, a gente tem a parte compõe um texto dissertativo argumentativo, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é uma evolução, uma distribuição adequada do tema, ou seja, das informações do tema dentro dessa estrutura, né? No nosso curso, a gente aborda isso dividindo da seguinte forma, né? Então, existe essa estrutura formal, né, que a gente chama aqui, que é de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas existe a estrutura argumentativa, tá? Que é a 3T, né? Assunto, tema, tese e tópicos. Então, quando a banca ela fala em distribuir de forma adequada o tema nas suas partes, é você inserir as informações dessa estrutura argumentativa dentro da estrutura formal de forma adequada, né? Um exemplo, o seu ponto de vista é a tese, está dentro da estrutura argumentativa. Essa tese ela tem que ser inserida onde na estrutura formal? No parágrafo de introdução e no parágrafo de conclusão. Então, no parágrafo de introdução, você apresenta seu ponto de vista e no parágrafo de conclusão, você reforça esse ponto de vista, você retoma esse ponto de vista para finalizar o seu texto, né? Então, quando a banca está falando sobre distribuição adequada, é isso que ela quer dizer. Logicamente, isso precisa o quê? Precisa ser inserido no texto de forma coesa e coerente. Então, você não pode trazer argumentos que se contradizem, mas também não pode esquecer de colocar os elementos coesivos, tanto no início dos períodos, quanto no início dos parágrafos, beleza? Então, isso a banca vai avaliar nessa parte. E a segunda parte, né, que é a parte aqui que a gente chama de correção gramatical, como o próprio nome diz, a banca ela vai dividir em dois aspectos, que seria seleção vocabular e norma culta, beleza? Em suma, são os elementos de gramática, tá? Então, ela vai penalizar o candidato em até 12 pontos, né, se ele cometer muitos erros gramaticais. Tá? Então, é basicamente obedecer a norma culta, utilizar os termos adequados, utilizar uma linguagem impessoal, né? Então, nesse ponto, é bom evitar o uso da primeira pessoa do plural, que é muito comum em textos, né? Aquele temos, devemos, sabemos, né? Como é a primeira pessoa do plural, é bom evitar para deixar o texto um pouco mais impessoal, beleza? Então, esses são os critérios que a banca vai avaliar. Veja que aqui não tem um critério voltado a conteúdo específico em si. Tipo, ele falou sobre a Constituição, não tem um critério específico sobre isso. Por quê? Porque os argumentos é você que vai escolher. O que ele quer saber é se você consegue defender um texto, se você sabe escrever, e a gente aprende a escrever escrevendo. Então, precisa praticar. Então, com base no enunciado da banca, nas informações do edital e nos critérios de correção da banca FGV, como que a gente vai estruturar o nosso texto, tá? Então, o nosso texto deve necessariamente, beleza, conter uma introdução. Nessa introdução, o candidato deve inserir necessariamente a tese, o ponto de vista sobre o tema, beleza? Vão ter parágrafos de desenvolvimento, né? Então, vão ter aqui os parágrafos de desenvolvimento e, beleza, por fim, a conclusão. Nessa conclusão, o candidato vai retomar a tese e ele pode trazer outras informações, como um resumo do tópico, ou trazer a própria proposta de intervenção, caso, né, seja igual lá no CGS Santa Catarina, em que a banca traga uma situação, problema, né? Aí você traz uma solução para aquele problema, é o que chama de proposta de intervenção. Mas não necessariamente precisa ter uma proposta de intervenção, beleza? Agora, Bruno, quantos parágrafos de desenvolvimento deve ter o meu texto? Numa prova de 30 linhas, é padrão a gente fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Se essa prova vai ter 60 linhas, o ideal seriam 4 parágrafos de desenvolvimento. Mas como tem um parágrafo de introdução e conclusão e eles não devem ser tão extensos, o ideal, tá, seria o seu texto ter 5 parágrafos de desenvolvimento.
para 60 linhas, beleza? Isso pode variar, você pode ter ali 6 ou 7, ou pode ter 4, beleza? Agora, 3 parágrafos de desenvolvimento já começa a ficar meio apertado para um total de 60 linhas. 4 seria interessante se você escrevesse ali na média de 50 linhas. Então, 50 linhas, 4 parágrafos de desenvolvimento, parágrafo de introdução e conclusão, né? Fica bacana, fica adequado. Então, esse daí seria mais ou menos a estrutura que você pode levar para o dia da sua prova. E se você já quiser começar a praticar, tá? Já fica aqui a dica para você, tá? Então não é por falta de informação que você não vai praticar. Lá na biblioteca discursivas, né, você vai entrar lá, você vai pesquisar os enunciados, beleza? E aí você vai ter lá embaixo, então aqui está o enunciado da questão, enunciado lá na parte de cima, beleza? E aí na parte de baixo, você tem essas informações aqui. Então você tem lá padrão de resposta, resolução do professor, resolução de alunos, resolução em vídeo, né? Estatística, que é a média que a galera tirou nas correções que a gente fez dessa questão, né? E tem lá aqui, ó, folha de resposta, beleza? Folha de resposta. E aí, quando você clicar em folha de resposta, vai aparecer uma folha de resposta de 60 linhas, tá? É um arquivo em PDF que você consegue digitar, inclusive. Então, não tem como imprimir, não vou fazer redação. Não, faz escrita mesmo lá dentro dessa folha de resposta. E aí você tenta praticar para você poder sentir um pouco a dificuldade que vai ser escrever esse texto, né? E se você for aluno do Você Concursado, você pode fazer isso depois de ver toda a parte de teoria do texto, do texto dissertativo argumentativo, e aí você já manda para correção essa redação, né? Para a gente poder te dar um feedback do que está certo, o que está errado. Então, praticar não vai ser o problema. E qual é a estratégia, então, para poder chegar bem preparado lá no dia do concurso, tá? Então você vai aprender a técnica de discursiva, beleza? E aqui envolve principalmente entender essa diferença entre estrutura formal, tá? E estrutura argumentativa. Logicamente você vai ver aqui também elementos de coesão, como que a gente pode usar esses elementos de forma bem prática na prova de concurso. E o que a gente chama de rascunho eficiente, tá? Esse rascunho eficiente aqui é para você poder ganhar tempo de prova, né? Considerando aí que vão ser poucas horas para você poder fazer essa redação. Dentro do nosso texto, quando a gente está explicando ali a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente traz uma aula bônus com o modelo Coringa, tá? Com o modelo Coringa. Esse modelo aqui vai servir para você poder inserir as informações da estrutura argumentativa dentro da estrutura formal de forma mais rápida. O modelo Coringa é uma didática para você poder aprender mais rápido, mas para o seu concurso você vai criar o seu próprio modelo Coringa, tá? Então você vai utilizar isso aqui só como uma diretriz, depois você vai mudar esse modelo para ter o seu próprio modelo Coringa para o dia do seu concurso. Depois que você vê toda essa parte de teoria, que nosso treinamento você vai ver que é bem rápido, né? Você depois vai resolver no mínimo 3 redações. E essa resolução de redações, ela envolve o quê? Envolve você fazer a redação, mandar para correção, beleza? E receber um feedback. Com base nesse feedback, em que vão constar lá o que você acertou, o que você errou, o que você poderia melhorar, aí sim você vai pegar esse feedback e fazer uma outra redação. Então, você vai melhorar a sua redação na próxima, depois de ver o feedback. Diferentemente do que a maioria das pessoas fazem, que é faz uma redação, bota na gaveta. Aí vai fazer outra redação. Poxa, aqueles erros que você cometeu na primeira redação, provavelmente você vai continuar cometendo na segunda, porque ninguém te falou que estava errado. Então você nem sabe que está errado, está fazendo, e vai continuar fazendo, e vai fazer até no dia da prova, se ninguém corrigir. Por isso que é tão importante que seja esse processo de redação, correção, feedback. Redação, correção, feedback. Redação, correção, feedback. Com esse mínimo de 3 redações, né, se você vê que está alcançando ali uma nota mais alta e que estão diminuindo o número de pontos de melhoria, você já está mais tranquilo para poder fazer essa prova lá no dia do concurso, beleza? E vale a pena estudar para a discursiva, vale a pena se preparar? Olha o que aconteceu com o Pedro, tá? O Pedro é um aluno do Você Concursado, ele mandou essa mensagem aqui para a gente, tá? Em suma, ele diz o seguinte, era um concurso da CGU, quando saiu o resultado da objetiva, ele estava em 141, fora das vagas, depois saiu a nota da discursiva, tá? Ele tirou uma nota altíssima na discursiva, ganhou 102 posições e foi para 39 dentro das vagas, aprovado e convocado na primeira chamada. Hoje ele é auditor federal de finanças e controles da CGU, né, que é um cargo que é a mesma nomenclatura do cargo
da Secretaria do Tesouro Nacional. Então ele está lá no concurso e graças a Discursivo. Então ele mandou essa mensagem aqui bem legal para a gente, para poder contar essa história e a gente compartilha com você, porque de fato a Discursiva ela tem esse diferencial. E se você não é aluno do Você Concursado, a gente montou, né, um treinamento, já está acontecendo inclusive esse treinamento, né, para o Tesouro Nacional, para o cargo Auditor Federal de Finanças e Controle. Como é que é dividido esse treinamento? Né? Então você tem lá a técnica discursiva sucinta e objetiva, né, igual essa aula aqui. Veja a quantidade de informação que a gente passou em menos de meia hora. Né? Então o curso é assim, né? Você tem aulas de 3 minutos, 5 minutos, mas com muito conteúdo, com muita informação útil direcionada para o seu concurso, porque eu sei que estudar para concurso é tempo, né? E você precisa de tempo. Então eu tentei deixar tudo bem rápido para você. Além disso, você tem lá temas para poder praticar nesse modelo de 40 a 60 linhas, envolvendo vários aspectos, né, da atualidade. Você tem as correções individualizadas, utilizando o espelho da banca FGV, esses critérios para redação. Vale ressaltar que esses critérios para redação é um estilo da banca FGV. A banca FGV tem outros padrões de resposta, tem uns padrões de respostas que consideram outros critérios. Não, o que a gente vai usar é o mesmo critério que está previsto lá no seu edital. E tem as propostas de resolução dos temas. Então, a gente apresenta o tema lá para você, né? E depois traz aqui a proposta de resolução desses temas utilizando, tá, a técnica de discursiva do curso. Então, você vê a técnica sendo aplicada naquele tema que você praticou. Se você não é aluno, né, está disponível aí a um preço acessível. Qualquer dúvida, né, você pode mandar a mensagem lá no Instagram para mim, no @prof.brunomarques, no @vocêconcursado ou no próprio canal da Academia de Discursivas, beleza? É isso, um forte abraço, bons estudos!